Oi, sou William Pedro Paulo, servidor público federal, exerce suas atribuições atualmente no setor de arquivo físico da unidade organizacional em que está lotado. Pedro Paulo já poderia requerer a sua aposentadoria, porém abdica de fazê-lo por ser o trabalho a única atividade saudável que o retira da solidão. Ao longo da sua vida funcional, Pedro Paulo perdeu toda a sua família vítima de um acidente automobilístico que vitimou fatalmente sua esposa e filhos. Desde então, Pedro Paulo entregou-se aos vícios do álcool e do fumo sem, todavia, reconhecer-se vítima do alcoolismo e do tabagismo. No dia em que completaria 20 anos que sua família tinha morrido, Pedro Paulo ingeriu álcool no ambiente de trabalho após o encerramento do expediente e, já não respondendo por si, terminou por deixar que uma guimba de cigarro acesa entrasse em contato com os papéis de trabalho e terminou provocando um incêndio de graves proporções que destruiu boa parte do arquivo sob sua responsabilidade. Em processo criminal específico, Pedro Paulo foi absolvido por não ter a intenção de provocar o dano, agindo sob a influência da doença que o acometia. A respeito do caso concreto acima narrado e tendo em mente a Lei 8.112/90 acerca da responsabilidade do servidor público, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como verdadeiras ou falsas. Ao final, assinale a opção correta. Então, a primeira alternativa a responsabilidade penal abrange apenas os crimes imputados ao servidor nesta qualidade. Então a primeira é falsa. Na realidade, a responsabilidade criminal do servidor também abrange as contravenções cometidas nessa qualidade conforme artigo 123 da Lei 8.112/90, abaixo transcrito. Artigo 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. Abrange crimes, contravenções imputados a... Então vai ter aqui, tá falando apenas crimes imputados, né, ao servidor. Daí no artigo 123 está escrito abrange crimes e contravenções imputados. Então tem contravenção também. Então aqui é falso. E a segunda faz-se necessário aguardar o final da ação penal para que tivesse início o processo administrativo disciplinar contra Pedro Paulo. Isso aqui também é falso. As responsabilidades civil, penal e administrativa são independentes entre si, de maneira que o processo administrativo disciplinar pode tramitar paralelamente ao criminal. Não há, portanto, a necessidade de se aguardar o desfecho da ação penal respectiva para que somente então se possa iniciar PAD. Nesse sentido, o teor do artigo 125 da Lei
8.112/90, está escrito: as sensações civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. Aguardar penal que tivesse início por. E o terceiro é verdadeiro. A absorção de Pedro Paulo na esfera criminal não afasta ser responsabilidade administrativa. Como regra geral, a coisa julgada formada na esfera criminal não interfere na órbita administrativa, salvo se houver o reconhecimento da inexistência do fato ou a negativa de autoria. De tal forma, a inexistência de dolo não constitui razão para se afastar a referida regra geral. Daí no artigo 123 da Lei 8.122/90 está escrito: a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absorção criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Então, vai ficar falso, falso, verdadeiro.